É muito comum essa diferenciação entre pensamentos ruins e bons pensamentos. O que faço para me livrar dos maus pensamentos, dos pensamentos ruins? Nós queremos nos livrar daquilo que causa dor e nunca daquilo que nos dá prazer. Os pensamentos bons, eles nos dão prazer, e os pensamentos ruins nos causam dor. Mas qual será a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Será tão clara essa distinção, esta linha divisória entre pensamentos bons e pensamentos ruins? Quando você tem uma lembrança agradável, o que na realidade está acontecendo? Como também quando você tem uma lembrança desagradável, o que de fato está acontecendo? O que temos presente é a presença do pensamento. Em geral, nós subestimamos muito esta questão. Ela é fundamental. A questão é: o que é o pensamento? Olhe para a sua vida. Tudo que você já fez a partir do pensamento. Tudo que você deixou de fazer também a partir do pensamento. A presença do pensamento gera consequências. E essas consequências é a vida, como ela acontece, particularmente para cada um de nós. É o modelo do pensamento que tem norteado nossas ações, assim como nossos gestos e palavras. Também nossos sentimentos e emoções. O modo como lidamos com ele ou ela. É a partir do pensamento. Portanto, a presença do pensamento é um elemento em nós para ser investigado. Olhar para aquilo que somos significa ter uma compreensão daquilo que demonstramos ser, que apresentamos ser, que parecemos ser. Repare, tanto para nós mesmos como para os outros. A mente em nós, ela está sustentando a presença da ilusão. A mente que conhecemos é uma mente que tem suas raízes no passado. Uma vez que todo e qualquer pensamento em você vem do passado. O pensamento é basicamente a recordação de algo que você viveu, de algo que você experimentou, de algo pelo qual você passou. Isso nos deu a ilusão de uma identidade presente, aqui, neste instante. Quando eu pergunto o seu nome, você me diz o seu nome. Quando eu pergunto sua história, você me conta a sua história. Esta é a ilusão. A ilusão de que essa história é você. E esse nome é você. Repare, a história é só a história desse corpo e desta mente. Daquilo que você entende por mente. Disto que você entende por corpo. Essa história não é você. Este nome não é você. No entanto, o pensamento construiu uma ideia. Essa é a ideia que você faz sobre quem você é. Esta ideia é uma autoimagem. O pensamento construiu sua autoimagem. A autoimagem que o pensamento construiu
ele denomina de eu, de mim. Portanto, você e a autoimagem não se separam. Nós estamos constantemente nos apresentando na vida a partir desta autoimagem. Esta é a presença da pessoa. Contato com a realidade é o fim da verdade da pessoa. Contato com a realidade deste ser. Sua natureza essencial, sua natureza divina. A realidade sobre você é algo diferente da verdade sobre você que o pensamento construiu, que o pensamento estabeleceu. Esta é a ilusão da mente. Uma mente que tem suas raízes como uma árvore tem suas raízes no solo, a mente tem suas raízes no passado. Em tudo aquilo que este corpo aí e esta mente aí viveu. O contato com a realidade põe fim a esta autoimagem. O fim desta autoimagem é a ciência desta realidade sobre você. Observe que as pessoas querem se livrar destes pensamentos ruins, porque isso causa sofrimento. É inegável o fato de que os pensamentos determinam estes sentimentos presentes em nós, e estes sentimentos se expressam em emoções. É inegável a verdade de que os pensamentos, pelos sentimentos e emoções, determinam também nossas ações. Esta nossa interação com este instante, com este momento presente, na relação com a vida como ela acontece, incluindo principalmente nossas relações humanas. Estas relações são estabelecidas com base nessa estrutura psicológica que temos, que carregamos, que nós somos. Você interage com a vida, interage com o outro. Você interage consigo mesmo a partir do pensamento. Essa é a estrutura psicológica da pessoa, que, por sinal, é a estrutura psicológica da sociedade, do mundo. Todo o conhecimento que você tem, experiência que você representa, nesse contato com estas relações, é o resultado de algo que foi aprendido, que foi guardado, que foi memorizado. Isso nos deu essa estrutura. Essa estrutura que é a pessoa construiu esse mundo. O mundo de nossas relações estão estabelecidos por essa estrutura psicológica. Esta é a mente humana. É a mente comum a todos. A presença de todos esses estados internos, desses estados psicológicos, eles estão presentes em razão da presença deste pensamento. Este pensamento é o pensamento psicológico. É o que nos dá a visão particular da vida.
a visão particular que você tem sobre o outro, sobre quem é você, sobre o que acontece dentro dessas relações. Essa visão é pessoal. Como ela se assenta no pensamento, ela é equivocada. Assim, não existe uma vida real para este pensador, para este experimentador, para este mim. E, no entanto, esta é a vida da pessoa. Qual será a verdade sobre o pensamento? Qual será a verdade sobre o pensar? O que é o pensar? Nós desconhecemos. Porque toda resposta que temos é a resposta a partir do pensador. Quando você me aborrece, quando você me entristece, quando você me deixa nervoso, quando você me deixa tenso, estressado, quando você me causa preocupação, quando você me provoca medo, o que está presente nesta relação é uma reação aqui que nasce de um fundo psicológico que eu desconheço. E, no entanto, nós temos a presença deste eu, que é este mim, que é esta autoimagem, envolvida nesta reação. Toda resposta que tenho para você e que você tem para mim são respostas que nascem deste padrão de pessoa, de autoimagem. Portanto, não existe a liberdade deste pensar. Não sei nada sobre o pensar, como não sei nada sobre o sentir. Não sei nada sobre o agir. Eu não sei nada sobre o agir e, no entanto, estou atuando, operando, agindo, tomando ações. Estas ações, naturalmente, são reativas. Não sei nada sobre o sentir. Isso me coloca em quadros internos de conflito, de desordem emocional, de sofrimento, de dor. Temos aqui a presença do estresse, da ansiedade, da depressão, do medo. Não sei absolutamente nada sobre este sentir. Tudo que sei é que sinto isso tudo. Não sei nada sobre pensar. Tudo que sei é que os pensamentos estão correndo dentro da minha cabeça. Eles são inquietos, tagarelas, repetitivos, negativos. Eles são pensamentos ruins. Isso gera insônia, perturbação, me impulsiona a tomar ações das quais me arrependo depois. Reparem, esta é a vida do eu, esta é a vida do ego, é a vida desta autoimagem. Podemos romper com isto? Podemos ter uma mente lúcida, clara, livre do passado e, portanto, uma mente sem essas raízes, sem esta psicológica condição. Quando temos presente esta árvore, que é a árvore do eu, do ego, nós estamos sempre dando frutos, produzindo esses frutos a partir da ilusão da mente, a partir
desta árvore. Essas raízes em nós é a presença do pensamento. São inúmeros os pensamentos, inúmeras as nossas inclinações. Isso ocorre porque não há clareza para um pensar claro. Nós não aprendemos nesse contexto cultural, nesse modelo de mundo. O que pensar nos foi dado. Como pensar nos foi mostrado. Então estamos garantindo o que pensar e como pensar, alimentando toda forma de avaliação, ideia, esperança, desespero, conclusões filosóficas, espirituais, místicas, dentro deste padrão que nos foi dado sobre o que pensar. Aqui nós precisamos saber o que é o pensar. O que pensar? O que nos foi dado como pensamento, nós estamos pensando. Mas qual é a verdade deste pensar? O que é esse estado livre, onde está presente a verdade do pensar, sem, naturalmente, esse padrão de pensamento psicológico, sem esse padrão de pensamento condicionado, de estrutura social, de padrão de propaganda, de afirmação dos valores que o pensamento estabeleceu em nós como valores reais e que de fato não são. Nós não temos a ciência da beleza da vida, porque a vida que nós conhecemos é a vida que tem sua estrutura, sua base no padrão de mente condicionada, de cérebro programado, de estrutura psicológica social, dentro daquilo que na sociedade, no mundo, é valorizado. É valorizado na política, é valorizado na religião organizada, é valorizado em todos esses conceitos teóricos, intelectuais, dentro da filosofia, ou psicologia, ou teologia. A compreensão do fim deste eu, desta autoimagem, requer a presença deste olhar para todo esse interno movimento, para o fim desta psicológica condição. Descobrir o que é olhar, o que é perceber, o que é sentir, o que é pensar. Olhar para este instante, para este momento, sem o passado. Olhar sem este fundo de recordações, de memórias, de lembranças. Isso requer a presença desta autodescoberta. Requer a presença da meditação. A meditação é este contato com a verdade desta consciência egóica, desta mente, neste formato de dualidade, onde está presente a ilusão de eu sou isto, mas preciso ser aquilo.
Eu não tenho isto, mas eu preciso ter. Onde está presente o padrão da dualidade. A dualidade que se estabelece em nós pelo pensamento deveria ser diferente daquilo que está aqui, neste instante. Eu não sou feliz agora, mas eu deveria ser feliz. Eu não tenho paz, mas eu preciso ter paz. Eu não conheço o amor, mas eu preciso conhecer o amor. Eu não sou feliz, mas eu preciso ser feliz. Veja, é muito comum para a maioria de nós a ideia de que não somos felizes porque nos falta algo. Não temos amor porque nos falta algo. Não temos paz porque nos falta algo. Aquilo que eu sou aqui, neste instante, precisa ser diferente. A partir de uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma imagem, eu tenho uma representação mental do que eu deveria ser, do que eu preciso ser, do que eu posso vir a ser. Veja, isso nos coloca em uma condição psicológica de dualidade, de separação entre o que é e o que deveria ser. Esta é a condição psicológica desta mente egóica, desta mente do eu. É a mente que nós temos, é a mente que nós conhecemos, é a mente que fomos condicionados para viver nela. E aqui já estamos vivendo assim já há 30, 40, 50, 60 anos. Esta tem sido a condição psicológica da pessoa, deste mim. Podemos libertar a mente desta condição? Veja, qualquer movimento que você faça a partir da ideia do que deveria ser, ainda será um movimento dentro desta dualidade. Aqui estamos lhe mostrando que a real aproximação do fim desta mente egóica, desta mente ilusória, desta condição psicológica de ego-identidade, requer a presença de uma atenção sobre estas reações. A plena ciência da mente, de como ela acontece, de como ela se expressa, de como ela surge, a visão desta clara raiz, a raiz desta árvore, que é a árvore desta mente, a clara visão do pensamento, é o fim para este padrão de pensamento condicionado, de pensamento psicológico, de pensamento que estabelece em nós a ilusão do que deveria ser, do que precisa ser, do que precisamos alcançar. Uma visão real da vida é uma visão neste instante do fim para este movimento, que é o movimento do pensamento. Quando temos o fim para este movimento, que é o movimento do pensamento, nós temos o fim do tempo. Quando o tempo termina, a ilusão da mente se dissolve. A presença da ilusão da mente é a presença desse movimento do pensamento. Este movimento é o movimento do tempo.
eu fui, eu sou, eu serei. Este eu é esta autoimagem. Esta autoimagem é um conjunto de lembranças que o pensamento estabeleceu sobre a pessoa que o pensamento diz que é você. É quando esse pensamento se movimenta que esta movimentação do tempo ocorre. Esse tempo é o passado, neste eu fui. É a ideia do presente, neste eu sou. É nesta imaginação do futuro, eu serei. Aqui a realidade da vida, não desta particular vida do eu, desta particular vida da pessoa, desta autoimagem, mas a real vida é aquela que está presente aqui e agora. A felicidade não irá chegar, o amor não irá acontecer, a liberdade não surgirá. Não existe tal coisa como esse tempo que o pensamento estabelece como sendo real para esta autoimagem, para esta pessoa, para este mim. É o contato com este momento, neste olhar livre do passado, neste olhar livre deste observador, neste olhar livre deste pensador, desse que está à procura de experiências, que é o experimentador. É nesta qualidade de percepção, sem o percebedor, que se revela algo fora da mente, fora desta mente que nós conhecemos. Aqui dentro desses encontros, aprender a lidar com o pensamento, com o sentimento, emoção, sensação, o modo de perceber a vida como ela acontece, dentro das nossas relações com nós mesmos, com o outro e com os acontecimentos. É a ciência da verdade divina. Então temos presente a real vida, a vida livre desta psicológica condição de desordem, confusão e sofrimento. Você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade daquilo que é você, em sua natureza real, em sua natureza divina. O contato com este instante, com este momento, requer a presença de um olhar livre do passado. Portanto, aqui é fundamental termos neste instante um contato com o momento presente, permitindo que o pensamento, esse elemento que vem do passado, não se estabeleça. Isso é algo possível quando trazemos atenção sobre este momento. O direto olhar para o pensamento é o fim para o pensamento. O direto olhar para esse sentimento é o fim desta condição de perpetuidade, continuidade deste padrão, que é o padrão deste elemento que se vê presente neste sentir, deste elemento que se vê presente neste pensamento, neste sentir, sendo alguém no sentir, neste pensamento, sendo alguém que é o pensador.
Atender a vida neste instante, sem o passado, requer a presença desta atenção, requer a presença do autoconhecimento. Esta é a presença da meditação. Se aproximar deste instante, tendo um completo esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo, que é a presença desta ego-identidade. Isso é o fim para esta árvore. É quando, por esta atenção, na verdade, do autoconhecimento, temos a presença da meditação. Então, desenraizamos esta árvore. E assim temos o fim para o passado. O fim para este pensador, experimentador. Temos assim o fim para esta autoimagem. Algo novo se revela, algo além do conhecido, algo além do pensamento, algo além daquilo que nós conhecemos por relações humanas. A verdade desta relação com ele ou ela é a presença desta comunhão, nesta ciência do nosso próprio ser. Não há qualquer separação entre aquilo que é você e aquilo que eu sou. Não existe este eu. Não existe esse você. Temos a presença da vida. Temos a realidade da vida. Esta é a presença do amor. É a presença da felicidade. Esta é a ciência de Deus. Estes encontros que nós temos aqui, nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você, são 2 dias de uma forma online. É uma oportunidade para estarmos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar destes encontros online nos finais de semana. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui o convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário se isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é a vida sem essa autoimagem? O que é a vida sem a pessoa? O que é a vida sem o eu? Aqui o desafio consiste em poder ouvir isso e investigar isso. A verdade de que esse sentido de pessoa, esse eu, essa autoimagem, isso pode ser desfeito.